Fala rapaziada, começando mais um episódio Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo por 3-1. Realmente uma vitória bastante importante, uma vez que o Palmeiras vinha de uma derrota bastante contundente contra o Novo Horizontino por 4-0. Então o Palmeiras precisava muito de ter um bom desempenho e principalmente vencer. Palmeiras que veio com uma equipe que é mais parecida com aquela que vai ser a titular, na minha opinião. Nós tivemos o retorno do Andreas Pereira, que estava com uma lesão no ombro. Então é bastante importante aos poucos o Palmeiras ir colocando força máxima. Eu creio que no dia de hoje nós tivemos o mais próximo que nós podíamos da formação que é a ideal. Ainda, óbvio, nós temos jogadores que ainda vão voltar, como é o caso do Paulinho. Paulinho que teve uma contusão que é bastante demorada, mas ele mostrou bastante do seu potencial no Mundial de Clubes. E ainda nós tínhamos o Vitor Roque, que ainda não está em 100% das suas condições, mas entrou durante o jogo. Palmeiras começa relativamente bem, muito embora o São Paulo também tivesse chance de ataque. O São Paulo começou imprimindo um volume de jogo muito bom. O jogo começou, na minha visão, muito bem. As duas equipes estavam buscando gol, estavam buscando o jogo. Então foi um clássico que foi bastante movimentado, especialmente no início. Porque logo no início nós tivemos o Palmeiras abrindo o placar com o Maurício. Uma jogada que o Maurício faz, que ele chuta e acaba conseguindo colocar no canto do goleiro. Um belo gol, um gol de fora da área. Então um gol bastante importante para a equipe do Palmeiras, que já sai na frente e joga toda a pressão para a equipe de São Paulo. São Paulo que não vem vivendo um bom momento. Está até arriscado de ser rebaixado. Eu não acho que o São Paulo venha a ser rebaixado, mas o São Paulo está com uma campanha bastante complicada. Muito provavelmente não vai se classificar para as segundas fases, né? Para as quartas, para a semi e para a final. Porém, ainda tem esse risco do rebaixamento. Então o São Paulo está numa situação bastante complicada, está numa situação bastante difícil. Então, ao tomar 1-0, teve que partir para cima do Palmeiras e ainda consegue um empate. O empate novamente numa jogada de bola parada, né? A gente vê o Palmeiras com bastante dificuldade nessas questões de bola parada e dessa vez especialmente contando também, na minha visão, com uma falha do Carlos Miguel. O Carlos Miguel, que é um goleiro bastante alto, porém eu percebo que ele tem bastante dificuldade quando a bola vai no chão. Nessas bolas rasteiras ele acaba tendo um certo tipo de lentidão, ele acaba não conseguindo acompanhar a bola, não sei se é pela questão do tamanho dele, pela envergadura, mas quando a bola vai rasteira, eu percebo que ele tem bastante dificuldade. Inclusive essa bola do gol de empate do São Paulo, ela acaba passando por debaixo do corpo do Carlos Miguel, algo que na minha visão é uma falha. Nisso o Palmeiras, nesse empate de 1-1, o Palmeiras que até o momento, apesar de estar conseguindo alguns lances, estava dependendo muito dessa ligação direta. Um tipo de jogada que eu particularmente não gosto muito. Eu acho que a bola tem que ser trabalhada, especialmente para o Palmeiras. É um Palmeiras que tem um elenco qualificado, um elenco bom. O Palmeiras não pode ficar vivendo de ligação direta. E uma das primeiras vezes que o Palmeiras ele decide trabalhar a bola, ele já consegue colher resultados. O Sousa, que é da seleção paraguaia, passa para o Flaco Lopes, que é da seleção argentina, né? Já teve inúmeras convocações e inclusive ele está tentando jogar esse ano para se firmar, para conseguir uma convocação para a Copa do Mundo, que é um sonho de todos os jogadores, né? Nisso o Flaco Lopes recebe a bola e realmente faz um golaço, um gol muito bonito. Ele coloca por cobertura sobre o goleiro tenta fazer a defesa, tenta fazer a jogada, mas o Flaco Lopes tem muita visão de jogo, muita calma e muita competência para marcar o segundo gol do Palmeiras e novamente colocar o Palmeiras à frente do placar. Esse placar permanece até o fim do primeiro tempo e no segundo tempo o jogo não muda muito a sua configuração. Nós temos um Palmeiras que vai tentando jogar, a base que o São Paulo vai mais na base do desespero, também tentando fazer o gol de empate para não ficar numa situação tão difícil na tabela do Campeonato Paulista. Porém, é o Palmeiras que consegue fazer o terceiro gol. Depois de um belo cruzamento do Piquerez, novamente o Flaco Lopes ajeita e o Kelvin só tem o trabalho de empurrar para as redes de cabeça completamente livre. 3-1 para o Palmeiras, o gol da tranquilidade, o gol que mostra um pouco da superioridade do Palmeiras, um Palmeiras que foi mais efetivo,
Muitas das vezes eu percebo que nessa equipe do Abel, o Palmeiras, mesmo quando não tem a posse de bola, o Palmeiras consegue ter muita efetividade. Todas as bolas que o Palmeiras tem, o Palmeiras consegue aproveitar, ou consegue fazer uma finalização boa, ou consegue trabalhar uma jogada. Então isso é bastante importante. Às vezes até mais do que a posse de bola, porque muitas das vezes tem equipes que têm 70%, 75% da posse de bola, mas não consegue converter em possibilidades perigosas de gol. Então, muitas das vezes é preferível você ter uma posse de bola um pouco menor, mas no momento que você tiver a posse de bola, você é uma posse de bola produtiva, onde você possa construir jogadas e, consequentemente, fazer o gol, que é mais ou menos o que aconteceu hoje. Não é sempre que o Abel Ferreira consegue fazer isso, não é sempre que o Palmeiras consegue jogar nessa intensidade. O Palmeiras, uma das coisas que faltou no jogo passado, onde o Palmeiras perdeu por 4-0, foi realmente essa questão da intensidade, essa questão do volume de jogo. Porém, dessa vez o Palmeiras foi muito bem, conseguiu imprimir um forte volume de jogo, conseguiu se aproveitar muito bem das oportunidades e, no geral, foi um grande jogo. Ainda nós tivemos tempo para a entrada do Vitor Roque, que aos poucos está retomando o seu físico, né? Ele que teve uma contusão que não era muito séria, porém de toda forma atrasou um pouco a retomada dele nessa pré-temporada. Ele entra no decorrer do jogo, do segundo tempo, e logo na primeira chance que ele tem, ele já coloca uma bola na trave, provando mais uma vez que é um atacante muito bom, é um atacante muito completo e que o Palmeiras vai precisar muito dele para esse ano de 2026 para estar disputando os títulos. Então o Palmeiras faz um bom jogo, consegue se recuperar em certa medida. Obviamente, esse 4-0 que nós tomamos no jogo passado não será esquecido tão cedo, mas de toda forma o Palmeiras consegue se recuperar bem e justamente num clássico. Óbvio, certas questões têm que ser levadas em consideração, como eu já mencionei que é a fase do São Paulo, que não é das melhores, muito pelo contrário, é uma fase bastante ruim e até preocupante para quem é São Paulino, porém o Palmeiras não tem absolutamente nada a ver com isso, se aproveitou muito bem da oportunidade que teve e venceu o São Paulo por 3-1. E nesse momento, óbvio, falta os jogos complementares da rodada, mas nesse momento o Palmeiras é o líder da classificação desse Campeonato Paulista. Lembrando que nessa primeira fase nós teremos somente 8 jogos. Eu gostei bastante dessa nova forma de disputa. Eu achei que ficou bastante interessante, com vários confrontos de bom nível, com vários confrontos de Série A e vários clássicos também. Então eu achei bastante interessante. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.